Essa pergunta é muito boa e, na verdade, se vocês verem os PCNs de 1998, hoje, quase 20 anos depois, e as tendências são basicamente as mesmas. E se nós pensarmos tendência, como no texto de D'Ambrosio e Borba, 2010, as tendências são uma resposta a um determinado problema. Isso significa que aquele problema da mesmice na sala de aula não foi superado. Então essas tendências, a resposta, elas continuam mesmo. O que tem mudado, por exemplo, é que as tecnologias digitais, como a gente pensava nela em 98, tem mudado bastante agora para 2016. O livro Fases das Tecnologias Digitais explica isso. Modelagem também. E se a gente for pensar, há tendências novas. Uma questão, por exemplo, em 98 não era presente e hoje é a questão da inclusão, considerando não a inclusão talvez como a inclusão dos pobres e etc. dentro do processo educacional, mas daqueles que têm necessidades especiais. Essa era uma questão que não estava sendo enfatizada. Hoje em dia em várias das questões, em vários livros e artigos, e reflete também um novo grupo de pesquisa dentro da SBEM. Bom, note que essa pergunta polariza a resolução de problemas e modelagem, e eu não diria que a modelagem é um tipo de resolução de problema. Eu diria que a resolução de problema é uma tendência que tenta trabalhar o conhecimento a partir de um dado problema. Ou seja, tenta que haja um desequilíbrio no que o aprendiz sabe sobre o tema envolvido naquele problema e que espera que, ao tentar resolver esse problema, se abra a possibilidade de construção de conhecimento novo. A modelagem tem esses pressupostos também, mas ela tem, na minha perspectiva, apoiada em Paulo Freire, em John Dewey, a ideia de que eu tenho que convidar esse aprendiz para construir comigo o problema, para perguntar qual o seu interesse, como o que ele está interessado em saber, e junto com isso a gente chegar a um determinado tema que também a construção do conhecimento emerja através dessa modelagem. É claro que a modelagem pode, quanto à resolução de problemas, servir para rever alguns temas já sabidos, mas principalmente para despertar para o novo, para uma possibilidade de modelar, de aplicar às vezes uma dada ferramenta que já se conhece, que só se conhece operando a operação dessa ferramenta dentro da matemática ou dentro de um contexto A, e às vezes vai se levar isso a um contexto B com novas facetas. Bom, certamente essa pergunta toca num ponto delicado. Se eu quero que um professor lide com modelagem, esteja aprendendo a dizer não sei, ele tem que necessariamente estar vivenciando isso com o seu professor durante a sua formação inicial, talvez antes da sua formação inicial. Por isso que esse é um ciclo difícil de se romper, porque a modelagem tem que estar invadindo a escola de tal maneira que ela já atinja alguns futuros professores na sua formação inicial e na pré-inicial, ou seja, na sua formação, na sua vivência dentro da escola antes dele ingressar na universidade, e tem que ser colocado essa ideia de transformação para que ele consiga terapeuticamente superar um modelo aonde ele foi educado
buscando uma perspectiva que convide o aprendiz, que ele consiga que o aprendiz, junto com ele, tome para si a ideia da construção do problema, a ideia do gostar do saber, a ideia da belezura, que ele seja consciente da sua incompletude, em homenagem ao Paulo Freire. Note que essa pergunta é quase que uma continuação da anterior. Eu necessito, então, o desenvolvimento de uma noção de conhecimento, onde esse conhecimento seja visto como algo comunitário, como algo coletivo, como algo construído numa relação dialógica, num coletivo formado por seres humanos com mídias, e que essa construção de conhecimento dentro desse coletivo existam, na verdade, várias esferas de coletivos, que às vezes são a internet, que às vezes é a sala de aula é a internet, o grupo de pesquisa, todos eles pensando numa construção de conhecimento. É claro, então, que essa postura epistemológica precisa ser desenvolvida. Não é? A consciência é individual, mas a construção do conhecimento é coletiva. Pierre Levy.